Oi, gente, boa noite. O pessoal tá chegando. E aí eu vou começar hoje mais cedo, tá bom? Disponibilizei o vídeo bem cedo. Acho que meio-dia, 1 hora já tava no ar. E pra gente também finalizar mais cedo também, que eu sei que tem galeras que precisam fazer outras coisas, né? E aí enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai iniciando esse bate-papo, né? Essa é a terceira aula sobre figurinos e adereços, né? O vídeo foi publicado mais cedo. Pedi a permissão aqui que eu estou gravando essa aula para amanhã a gente publicar. Para quem não conseguiu participar do bate-papo, amanhã ter acesso. Esse projeto ele é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará através de recursos da Lei Paulo Gustavo. Tão bonitinho ver o pessoal aqui nas telinhas aparecendo. Quem puder ligar a câmera para a gente se ver, não ficar tão se sentir tão só. É horrível para quem dá aula, né? É É. horrível. E aí, galera? E aí eu queria que vocês pudessem ligar aleatoriamente aí os microfones e falar de onde fala, né? Pra gente situar aí. Quem quiser pode falar aí abertamente de onde está falando. Eu falo de Quixeré, no interior do Ceará. Eu falo de Boa noite, gente. Aquiraz, Eu falo de Fortaleza. de Aquiraz, no interior do Ceará também, pertinho de Fortaleza. Fortaleza também. João Pessoa, Paraíba. Belo Horizonte, Minas. Vargas Alegre, Ceará. Maracanã, Ceará. Boa noite, meu povo. Quem chegou agora fala de onde. São Luís, Maranhão. Cátia de Ocara, Ceará. Terra de Boca Rica e de Wagner Oliveira, né, Cátia? Isso mesmo, Márcio. Lembra? Tu andou aqui, viu? Amanhã estarei aí também Deus quiser, né? Na apresentação do Wagner, né? Assim? Estarei aí, sim. O pessoal tá chegando, boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai começar aqui a videoaula. Visualidades da cena. Hoje a gente vai conversar sobre figurinos e adereços, né? A gente disponibilizou mais cedo aí o episódio falando desse assunto. E nele eu faço uma explanação de como eu penso, né? O figurino, adereço dentro da cena, quais materiais eu utilizo, quais os conceitos, né? Como criar, né? E aí eu queria saber de vocês, né? O que foi que vocês acharam do vídeo, né? E aí hoje vocês podem ficar bem à vontade para perguntar, tirar dúvida, pedir alguma dica, caso esteja construindo algum figurino, alguma coisa de construção mais direta, né? Que possa, às vezes sua dúvida, né? Uma dica que eu posso dar para você pode ser ajudar também no fazer do outro, né? E aí a gente também tentar ser sucinto também nas palavras, né? Sei lá, 2 minutinhos para cada, para que a gente também possa contemplar o máximo de pessoas, para que todo mundo possa falar um pouquinho, para que todo mundo possa também ser contemplado, né? E aí eu abro aqui para vocês naquela mesmo esquema de levantar a mão e aí a gente libera aqui na sequência, tá bom? O amigo Paulo já pode contribuir. Boa noite. Fala, Chico. É um prazer novamente.
E, na verdade, assim, eu fico com um pouco de raiva de você e inveja também, porque você costura, você solda, você faz tudo. Pô, aí é sacanagem, né? Eu não costuro, então na verdade, eu faço meus improvisos aqui com agulha e linha, muitas vezes. Mas, assim, eu acho incrível, assim, a tua disposição de aprender técnicas, né? Porque eu acho que você conhece muitas técnicas e faz essas coisas. Eu achei muito legal as formas que você trabalha com figurino. Eu, na verdade, agora estou pensando em montar um figurino para um bufão, né? Então, estou tentando desconstruir aquela ideia de bufão, de que você tem que criar um defeito físico, porque eu acho isso meio mal, assim, isso é meio estranho, né? E mais criar uma coisa mais fantástica, né? Então, eu estou pensando, assim, já pensei numa tatuagem de guaxinim, alguma coisa assim, e estou pensando em construir isso, né? Mas, enfim, eu não sei como você poderia me ajudar nisso, eu só estou jogando aqui para a gente pensar um pouco, né? Mas, porque eu não sei se você já trabalhou com a ideia de bufonaria, né? Eu estou começando a pesquisar isso e ver um pouco, né? Mas muito obrigado pelas suas aulas e a sua generosidade mesmo de falar aqui para a gente, com super, super aberto mesmo. Muito obrigado. Mas eu que agradeço, né? Agradeço demais a presença de todos. Eu sei que é difícil esse formato online, mas também é um formato que também aproxima, né? A gente vê aí pessoas de vários lugares, Paraíba, São Luís, Belo Horizonte. Enfim, a gente consegue contemplar, né? Chegar nesse Brasil todo aí. Isso é muito legal, né? E aí a gente já tem 40 pessoas juntas aqui, né? Fosse para vir uns 40 pessoas para Xeré, né? Como é que viria, né? Então a gente também agradece demais. Em relação a essa questão do figurino da bufonaria, eu trabalho... Alô? Alô? Oi? Termina hoje o curso. Termina hoje. Amanhã, certo? Amanhã é o último episódio. Tá, ai tá, que susto, tá. Já, desculpa. Tranquilo, tranquilo. E aí, gente, falando sobre essa questão do figurino da bufonaria, eu trabalho com bufonaria, né? O Laborioso Contado é um bufão em cena. E aí, realmente, a gente não precisa associar a bufonaria. A bufonaria, ela surge quando, né, na Idade Média ali, né, as pessoas que tinham deficiência eram ridicularizadas, né? Elas se colocavam nesse lugar do bobo da corte, do cara que vai levar a torta na cara. E eram pessoas que ficavam na rua e eles eram quase entidades ali que eram consultados e eles tinham uma visão da política, do mundo muito aberta, e eles tinham a liberdade para falar, porque eles já estavam nesse lugar do ridículo, né? Eles se colocavam nesse lugar e eles faziam da sua deficiência, né, esse caminho, né, para o ridículo. Hoje, a gente trabalhar sobre bufonaria com essa questão da deficiência, ela é um pouco delicada, né? Existem muitos palhaços que são pessoas com deficiência e colocam isso, não no sentido de ridicularizar a sua deficiência, mas no sentido de dizer, eu mesmo com a deficiência consigo fazer coisas incríveis, coisas fodas, né? Por exemplo, a gente tem o queridíssimo Eduardo Show da Vida, né? Que é um cadeirante, né? Ele não tem o movimento das pernas e ele faz coisas incríveis, assim, sabe? Fantástico. E aí, assim, esse lugar da bufonaria, né, quando a gente pensa nesse figurino, é de que maneira o figurino ele vai conversar com o meu bufão, né? Não precisa ter uma estética definida, né? Assim, eu acho que o figurino ele vai ser uma extensão do seu personagem, né? Não só do seu bufão, mas do seu personagem. Então, se eu tenho um bufão que realmente é mais grotesco, ele é mais sujo, ele é urbano, ele tá nesse lugar mais, né, do asfalto, das ruas, do piche, da fumaça, então ele vai trazer essas texturas. Se eu sou um bufão que eu quero brincar com a questão
brincar com animação de festas, né? Por exemplo, tem no espetáculo chamado Animo Festas, né? Então é um espetáculo que é um palhaço cansado de animar festas. E aí ele vai contando as histórias, né? E aí o figurino é uma coisa pesada, já cansada, né? Traz aquela questão. E aí você também pode ser um bufão colorido, lindo, charmoso, assim, sabe? Exótico, né? Falando sobre figurino de palhaçaria, tem um documentário incrível do Fellini, né? Palhaços. Para quem estuda palhaçaria, é um documentário fantástico. Lá tem um estudo de figurino incríveis, do palhaço branco, do palhaço Augusto, formas. E aí eu gosto disso. Quando o seu figurino ele tem formas, ele pode criar uma forma no seu corpo, né? Ele pode distorcer o seu corpo, aumentar o seu corpo, não no sentido de trazer uma deficiência, mas no sentido de criar uma nova forma. E também outra coisa que você pode explorar é o seu próprio corpo, né? Se você é uma pessoa magra, criar figurinos que esse figurino ele aumente essa magreza, sabe? Ele dê contornos, usar listras, né? Verticais, né? Aproveitar o formato do seu corpo para um figurino que melhor lhe encaixe, né? Eu já sou meio cheinho, mais gordinho, então meu figurino eu tento fazer que ele fique perto do meu corpo ali, mais colado, para que ressalte, né, meus excessos. E aí isso, né, se você é muito resolvido com o seu corpo, acho que lhe ajuda bastante. E aí pensar também o figurino que vai casar com a temática do seu espetáculo, né? Por exemplo, eu tenho o pequeno show de horrores para sustos medonhos. Meu bufão, ele faz uma espécie de menestrel de circo dos horrores, né? E aí esse menestrel de circo dos horrores eu fiquei me baseando no Zé do Caixão, então trouxe as referências do Zé do Caixão, né? O laborioso contato, um palhaço anuncia o fim do mundo. Eu já pensei como é que eu posso trazer um figurino mais rasgado, rústico, mais industrial, é uma coisa pós-apocalíptica, steampunk. Aí já tem essa referência, também tem a referência do couro, né? E aí como você pesquisa seu personagem, como você constrói, né? Tem outra pergunta que colocaram aqui. O Miguel Cairo pergunta: os figurinos tingidos com chá, raízes, etc., aguenta quantas lavagens, né? Isso é uma coisa legal de se perguntar, porque figurino a gente tem que lavar, gente. Porque eu já assisti peça que eu saí de perto, porque tava podre o negócio. Que a gente vai se apresentando e vai suando, né? Você tem que ter um certo cuidado. De repente é legal você ter até duas peças, né? Para você trocar, para você, né, tá em cena cheiroso, né? Porque, enfim, você tá trocando com as pessoas. E aí você não tá com um cheiro legal, e aí você tem que estar lavando. E aí como é que o figurino aguenta tantas lavagens, né? O link da chamada ainda não, mando já, viu, gente? Como é que os figurinos aguentam tantas lavagens, né? A gente pode criar o quê, né? A gente pode, quando tingir, né? A gente pode fazer uma fixação, certo? Com soda cáustica, certo? Você coloca um pouco, que ela faz uma fixação, tá bom? Também a gente pode utilizar vernizes, que também eles dão uma fixação no tecido, e também até cola, né? A cola branca ou a goma também ela dá uma fixação boa, né? Nesse tingimento, né? É claro que se você cria um tingimento mais orgânico, ele também, como ele é orgânico, ele vai, né, tendo reações químicas. Então às vezes você tinge um figurino de uma cor e ele pode ir clareando, ou pode ir mudando de cor, né? Também eu gosto de usar, às vezes, para fazer alguns tons, pegar um tecido e desbotar ele, né, com água sanitária, você consegue abrir, né, ali o tecido e tal. E aí você consegue ter essas texturas assim, certo? Também. Mas era isso, Paulo? Tu acha que contribuiu? Mais alguma pergunta? Alguma
Alguma dúvida? Não, é legal isso mesmo, mas eu acho que assim, eu tô criando mesmo, sabe, assim, e essa ideia de que o que vem vai respondendo, né? Então, assim, já tem metade do figurino pronto, sabe? Então, depois até mando para você dar uma olhada, mas eu te agradeço. Valeu. Obrigado mesmo. Eu queria compartilhar aqui a tela, certo? Acho que vai dar para ver aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Estão vendo aí? Tá aparecendo? A tela Sim. tá compartilhando. Ok. Massa. Ó, por exemplo, mostrar aqui alguns figurinos, né? Todos os nossos espetáculos, né? Vocês encontram aqui, ó, nesse documentário, né, de 10 anos. A gente fez um histórico, né, dos últimos 10 anos e tem muita coisa aqui, né? Gente, é o espetáculo Velho Relojoeiro e as Voltas do Tempo, né? Então a gente tem aqui bonecos gigantes. E aí a paleta de cor desse espetáculo, né? Ele tá é uma paleta de cor que ele tá entre os tons terrosos, né? Tons sépia, né? A gente tem aqui um verde, tem um amarelo, mas ele é bem desaturado, né? Ele é bem voltado para o sépia, porque a gente quer trazer através das cores uma memória, né? Então é como se você estivesse vendo uma fotografia antiga. E aí a gente meio que imprimiu isso nos figurinos, né? Por exemplo, a gente tem aqui no relógio um tom de sépia, né? De papel antigo. Então esse tom aqui, ele meio que vai abrindo para o resto das coisas, sabe? Assim, ó. Ó, esse casaco aqui, ó, do tempo, né? Ele foi feito com que ele é um material, um jeans. Eu gosto de utilizar tecido que tenha grossura, né? Um tecido grosso, rígido, porque ele arma bem em cena, certo? Esse tecido ele vai ajudar a armar e dar forma ao personagem. E ele era preto, né? O tecido ele era preto. E aí eu fui abrindo ele, né, a cor dele com água sanitária até chegar nessa textura. Então você vê assim, parece um couro, né? Uma coisa desgastada. Porque tem as manchas, né? As manchas que foram ficando. Aqui é um primeiro vídeo do espetáculo, mas já tem vídeos mais atualizados dele. Esse tecido mais grosso que eu utilizei era um tecido de algodão lonado, certo? Um tecido tipo um jeans, um tecido mais grosso, sabe? Um algodão lonado assim. Ó, aqui acho que dá pra ver, né? Visualizar. E aí o ator, o manipulador, ele tá dentro desse boneco, né?
E a coisa que eu falei, né? Esse personagem ele tem as pernas finas, né? Então para realçar essas pernas finas dele, né? Eu coloquei listras verticais, né? Aqui, ó. Outro figurino aqui, ó. Esse figurino é o figurino do bicho alumbroso, né? Ó, ele é um figurino que eu tenho a liberdade de brincar com a questão do colorismo, né? Da cultura popular e tudo mais. Mas você vê que ele tem uma paleta de cor definida, né? Ó, a gente tem o tom terroso, tem o amarelo, tem o vermelho, tem o preto e tem as listras. Não sai disso, né? Uma cor que vai complementar a outra aqui, ó. E aí eu utilizo tons, texturas, né, diversas aqui, ó. Ó. O material da máscara é espuma e tecido, né? Não é alçado. O pessoal às vezes acha que é feito de osso, mas de espuma e tecido. Ó, aqui, né, ó, eu brinquei com várias formas, né? Na manga ele consegue, ele abre, aí depois ele no punho ele é fechado, tem umas listras aqui por dentro. E aí como é que você equilibra, né, esse colorismo? Como é que pode ser colorido, mas um colorido que ele é equilibrado, né, que não suja a imagem. E aí as cores dos figurinos, elas vão se espalhando para os elementos de cena, né? Aqui, ó, a gente tem, né, a serpente boitatá aqui, né, nessa cena, que ela também conversa com o figurino, né? Então tudo parte dele, né, desse personagem, já que ele é a figura central. E aí em cena eu criei esse fundo aqui, né, que são tecidos que criam uma profundidade, né? Cria uma coisa meio, a iluminação ela também ela cria uma espécie de sombra de galhos, né? Que eu criei texturas aqui de galhos com a luz. E aí aquela coisa que eu falei ontem, né? Tudo tem que estar conversando. A luz, o cenário, o figurino. Tudo é receita de um bolo só. Quando você vê o todo, uma coisa vai estar ajudando a outra, né? Esse figurino, ele tem a mesma textura do cenário. O cenário aqui ele é composto com a luz, né? A luz que está ajudando a compor, a criar esse fundo. E aí os materiais que eu utilizei no figurino aqui foram diversos, né? Eu utilizei para o macacão um tecido mais fino, mais maleável para o movimento, né? Tanto que eu me movimento bastante. Aí para essa jaqueta aqui eu já utilizei uma coisa mais armada, umas ombreiras com armação, até a tela de galinheiro, até aquela tela de plástico eu utilizei, deixando ela à mostra mesmo para que a gente possa ver ela e tal, e criar textura, criar forma. Deixa eu ver mais coisa aqui interessante para mostrar de figurino. Olha, esse figurino aqui, ó, do espetáculo Delírio Sem Fim. É um figurino também bem interessante. Deixa eu ver se tem imagem boa aqui. É um figurino que ele é um figurino básico, certo? Mas eu utilizei nele muitas telas para criar formas, ó. Aqui você vê várias formas e telas. E uma espécie de figurino metalizado, né? Então ele cria uma forma, sabe? Ó, tá vendo, ó? É um figurino todo neutro, porque em cena eu estou lidando com a manipulação de bonecos. E aí eu preciso estar neutro e o boneco tá destacado, né? Mas o meu neutro ele tem forma, né? Ele tem presença, tem textura aqui para porque esse manipulador ele meio que representa o inconsciente desse personagem aqui, né? Na viagem do espetáculo. E aí uma calça, uma espécie de blusa toda armada, toda cheia de formas que, né, criam essa textura.
Oi, boa noite. Chico, eu acho que foi no episódio 1 que você falou: cuidado com verniz que pode dar muito brilho e tirar a textura, a beleza de um objeto. Você poderia dar algum exemplo desse tipo de situação? Sim, sim. O brilho ele é legal, né? Quando ele é bem-vindo, né? Quando você precisa dele, né? Por exemplo, nesse último figurino que eu mostrei, ele tem um brilho, mas é um brilho metalizado, né? Ele tem ele tem uma proposta ali, né? Às vezes você quer criar um brilho com espelhos, né? Que a luz vai bater e refletir, isso é legal. Agora, às vezes o brilho, quando ele vem num material tipo cetim, né? Às vezes as pessoas compram o cetim para criar um figurino. E aí às vezes não ajuda, sabe? Porque é um tecido bonito, mas às vezes a luz quando bate nele não fica legal, sabe? E também até alguns tecidos que também, tipo algumas malhas, né? Algumas lonas que ficam mais coladas ao corpo, assim. Às vezes o brilho não é legal, né? Por conta que você tem uma iluminação. Eu gosto de trabalhar com tecidos que tenham texturas, né? Que eles tenham, que hoje em dia é muito complicado você achar um tecido com textura, né? Os tecidos são muito lisos. E aí você trabalhando com texturas é legal porque você cria uma profundidade, sabe? Você dá um tempo, né? Porque você tem que assistir aquele espetáculo e você tem que ver que aquele espetáculo tem um tempo, né? Aquele personagem tem um tempo. Ele, por mais que o figurino seja criado com uma semana e estreou, mas você tem que ver que aquele personagem tem um tempo com aquela roupa, que ele tem uma vivência. E aí entra essa coisa do envelhecimento, de rasgar um pouco ele, de lixar, de tirar o brilho, né? Para que ele mostre um pouco dessa história. A não ser que o personagem mostre outra coisa, né? Que o personagem é uma pessoa rica e tá com uma roupa formidável, né? Vai muito do que o personagem fala, na verdade, né? Do que o personagem vai representar naquele momento, né? E aí essa questão do verniz, ela é interessante. Por exemplo, às vezes a gente pinta um material, pinta um boneco, pinta alguma coisa, e aí joga um verniz em cima. Quando o refletor, né, joga em cima, um elipse, faz um foco ali, vai dar um brilho que você não consegue enxergar a textura dele, né? Então ter esse certo cuidado é interessante. Jobson Viana quer falar, pode ficar à vontade. Oi, tá me ouvindo? Ah, pronto. Boa noite. Eu ia te perguntar, quando tava vendo o vídeo, aí tu fala muita questão do cuidado com as medidas, né? Não fazer por fazer e tudo mais. Mas aí depois de pronto, né? O teu figurino, como é que tu faz esse trabalho de conservar esse figurino, né? De armazenar, de conservação, de manutenção mesmo. Como é que tu faz esse trabalho de manutenção do figurino? Ótimo. Eu passei por Fernanda e nem perguntei se. Ou pro Jobson, nem perguntando se a Fernanda tinha mais alguma pergunta, mais alguma observação. Se quiser falar, viu, Fernanda? Pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo. Muito obrigada. Valeu. Essa questão da conservação, Jobson, ela é importante, né? Como eu falei, né? Que a gente precisa ter esse cuidado, lavar o figurino, ele tá cheiroso, ele tá bem cuidado, né? Porque vai desgastando, né? Figurino de teatro desgasta muito, porque a gente soa, a gente movimenta muito, né? É igual a roupa de festa, né? Você vai pra uma festa, no dia a roupa tá podre, né? Porque você passou a noite ali brincando e tal, e dançando, e se divertindo, e suando. E aí é isso, o figurino, né? Ele é interessante, aí está aberto, né? Assim, você guardar ele. Terminou a apresentação, coloca numa mochila e viaja, né? Vai para casa, não sei o que. Não esquece da mochila, na mala. Abre ele, certo? E aí você pode fazer uma misturinha
que é bem simplesinha, mas, sabe, é uma maravilha de fazer, que é com água, álcool e amaciante, né? Você faz essa misturinha, água, álcool e amaciante, ou lisoforme, e aí você dá umas borrifadas nele assim, certo? Deixa para secar, não deu tempo lavar, pega ele, coloca ali no sol, dá umas borrifadas com esse produto, porque ele ajuda a conservar e deixar cheiroso, né? E matar as bactérias, né? E aí sempre armazenar num canto legal, que não fique levando poeira, que um gato não passe, não faça xixi ali, sei lá, né? Às vezes eu já tive de pegar infecção na pele assim por conta de figurinos que eu fui usar e ficou muito tempo guardado, aí tava podre, né? Também os calçados, né? Isso também se reflete no calçado, no sapato de palhaço, também ter esse cuidado para ficar com chulé, né? Porque é uma coisa que você vai usando, é uma questão de saúde também, né? Você usa com frequência ali, então tá. O talco, né? Aqui tem um talco que você usa no sapato e tal. Mas é isso. E aí uma coisa que é interessante também é você sempre ter pelo menos 2 pares de figurino. Certo? Ter 2. No máximo, até 3 para ficar um em casa. Porque às vezes você viaja, não sei o que, faz uma viagem de avião, não sei o que, perdeu a mala, pronto, já era. E aí? Então ter pelo menos ali umas 3 cópias de figurino, ela é muito interessante ter, né? Hoje eu tenho pelo menos 2 figurinos, assim, 2 cópias, né? E essa questão da manutenção, dos tamanhos também é legal, você fazendo um tamanho que você fica à vontade, que você se movimente. E até se você ganhar um pouquinho mais de peso, o figurino ali vai caber ainda, né? Então você tem um pouco... E se ficar frouxo demais, uma calça tá caindo aí, dá uns pontos, né? Perdeu o quilo ali, a calça ficou frouxa, dá uns pontos para poder ficar legal. E aí, assim, sempre usar também, se possível, um figurino básico, né? Sabe? Uma roupa básica, né? Cor de pele, ou, sabe? Uma cueca neutra, né? Um sutiã básico, né? Assim, um maiô que chama, né? Um top, né? Assim, básico também, com a cor básica. Porque às vezes você tá lá apresentando não sei o que, aí vaza a cueca do cara, a cueca verde e abacate, sabe? Então, o figurino lindo aí vazou a faixinha da cueca da pessoa lá. Então ter cuidado também até com o figurino básico que você usa também, para ele, né, não vazar em cena, né, ali. Teria mais alguma pergunta? Alguma coisa? Ok? Tudo certinho. Chico, a proporção dessa mistura aí é A 1 para 1? A proporção da mistura, Jana. Uma tampinha de álcool. Uma tampa de amaciante concentrado. E completa com água. Um borrifadorzinho. Um pouquinho assim, né? Aquele borrifador de cabelo que o pessoal usa no cabelo. Tem uma pergunta aqui da... Anaia, eu acho que é Anaia que chama. Chico, você tem alguma dica de como e quais materiais são bacanas para criar texturas, assim tanto no figurino quanto cortina do cenário, sem deixar pesado e muito quente, para rua principalmente? Massa. Para você criar texturas, né, para o espetáculo de rua, você pode utilizar questão do tingimento, né? Tingimento com tinta tupi, que é uma tinta que você utiliza na água, né? É um tubinho, sabe? Um tubinho, é um pó, e aí você bota numa panela quente, dilui ele, aí fica um caldeirão lá, você consegue tingir da cor, né? Depois secou ali, que vai durar muito tempo. Você também pode utilizar spray, né? Spray de fazer grafite, né? Spray de tinta óleo também dá para texturizar,
Uma coisa que é legal você pegar, se você quer uma coisa mais manchada, por exemplo, você pode pegar um spray marrom, né? Um marrom claro ou marrom tabaco. Você pode amassar seu figurino todinho e vir sujando com spray, assim, ó. Jogando spray. Que aí você, quando abre, ele fica as marquinhas, né? Então é uma maneira rápida de se criar texturas, de se criar envelhecimento, né? Você também pode utilizar lixas, né? Para lixar o figurino, assim, e tal. E também, se você quiser criar texturas em cima de um tecido, você pode fazer o quê? Você pode também pegar um tecido mais leve, tipo um véu, uma coisa assim, um tecido bem leve mesmo, transparente, um voal, e jogar em cima e costurar ele, passar várias costuras. E aí depois você vem rasgando só esse tecido leve, fino. Você cria camadas, né? Gosto muito de criar camadas também. Você pega ali, vai fazer uma calça, que é uma calça toda rasgada assim, né? Aí você pode, antes de fechar a calça, você cria mais uma camada de tecido por cima dela, com um tecido fininho que desfia, e aí vem rasgando, sabe? Outra coisa também que eu gosto de utilizar de tecidos, né, para criar texturas. Aí já é um pouco mais quente, mais pesado. Mas uma coisa que eu faço, que eu digo é o seguinte: rapaz, se você encomendar um figurino a mim, pode ter certeza que vai ser quente. Eu não faço figurino frio, porque eu gosto de usar muita textura, de usar muito tecido, aí a qualidade final, né, do trabalho. Então, geralmente eu gosto de usar tecido com estopa, tecidos que o pessoal utiliza para cobrir sofá. São tecidos incríveis, aqueles materiais de cobrir sofá, porque eles têm textura, sabe? São figurinos, eles são armados, então dá para você armar bem o figurino, criar coisas interessantes assim. Porque às vezes o tecido leve, mole, ele não faz um desenho bem no corpo, sabe? Ele não modela bem no corpo. Mas se você for utilizar, de que maneira criar um corte, ou criar algumas camadas, ou até forro, né? Dá para criar forma. Tem uma esponja bem fininha, de 1 centímetro, que você consegue forrar também tecido, né? E aí você consegue colocar uma ombreira, deixar um paletó mais armado. São dicas, né, para criar texturas e formas, né? E aí, por exemplo, esses tecidos grossos, né, com esponja, com pelúcia, eles têm mais fibras, né? Eles têm mais fibras. Então eles precisam realmente pegar um sol, né, ser conservado, porque pode juntar ácaros, né, ali com o tempo e tal. Mas você tendo cuidado, funciona demais. Assim. E figurino muito pesado. Às vezes eu criei um figurino, por exemplo, pro espetáculo da Débora Ingrid, que ela faz uma guerreira em cena, né? E aí eu peguei bolsa velha, sabe? Bolsa, couro, chapéu, vários tecidos diferentes para criar uma calça. Então eu costurei metade de uma bolsa aqui, fui fazendo várias camadas. E aí esse tipo de figurino, ele não vai para máquina de lavar, certo? Tem alguns figurinos que você tem que lavar na mão mesmo ali. Máquina de lavar é coisa mais simples, né? Se você tem flash, zíper, né? Uma coisa interessante, quando utilizar zíper e velcro, tem uma manutenção, né? Porque zíper e velcro é a coisa que mais se acaba. Zíper é a coisa que mais quebra. Então utilizar o zíper é aquele industrial de bolsa, aquele maior, mais grosso, né? Se possível. Porque às vezes você quer botar um zíper bem, às vezes até que eu consigo botar, né? Vai fazer um macacão para a menina fazer uma cena no tecido, né? Então de repente bota um zíper mais fininho ali, não sei o que. Às vezes esse zíper quebra. E aí eu gosto de usar aquele zíper mais resistente mesmo, que é um zíper grossão assim. E aí você consegue botar um óleozinho, passar um óleo nele, né? Um óleo vegetal, que ele vai deslizar melhor, vai. E o velcro, ele dura muito, mas ele não pode se sujar com o próprio pelo do figurino, né? Vai soltando a pelugem e vai criando uma camada em cima. Aí sempre tem essa manutenção.
A Joáfia quer falar, pode ficar à vontade. Oi, boa noite. Chico, eu vi, né, no vídeo que você costura também. Eu queria saber se costurar foi uma necessidade, que você percebeu que precisava aprender a costurar a partir do momento que você passou a ter grandes demandas de figurinos para fazer, ou mandava um projeto para alguém e a pessoa não fazia do jeito que você queria. Porque, assim, eu sou uma pessoa, quando eu falo que eu me identifico muito com você, é porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Infelizmente, eu não consigo desenvolver algumas, porque o meu trabalho é um trabalho que suga praticamente todo o meu tempo. Mas, mesmo assim, quando eu tenho tempo, eu pego na máquina de costura, aprendi até a fazer fiz um curso de corte e costura, porque eu gosto de customizar roupas, fazer coisas que só existe na minha cabeça, digamos assim, né? E aí, agora que eu estou na tentativa de montar um espetáculo, eu estava pensando no figurino, mas a Joana esses dias, e aí a gente estava usando, inclusive, algumas das técnicas que a gente estava mencionando, né? Algumas das técnicas que você acabou de mencionar, que é a envelhecer o tecido, se você quer, porque o espetáculo que a gente quer montar é algo que a gente vai contar memórias, né? E a intenção é justamente que sejam tecidos velhos, tecidos que trazem uma carga, tecidos leves também, que já é o oposto do que você está propondo nos seus figurinos, né? Tecidos leves, mas que também eles deem forma ao corpo, eles conversem com o que a gente quer passar, né? Que é realmente contar memórias e se conectar com o público com essas memórias. E aí, né, voltando à pergunta, se o costurar foi uma necessidade ou você já sabia como que isso funcionou para você? Maravilha, maravilha. Tem depois outra pergunta aqui do Miguel também, que eu respondo na sequência aqui no chat. Às vezes eu esqueço de olhar o chat, gente. Desculpa. Ficar atento aqui o chat. Essa questão de eu aprender a costurar, né? Eu convivo com a costura desde criança, né? Minha mãe é costureira. Né? Tô até tatuado no braço aqui uma máquina. Ai, que legal! Que massa! Máquina de costura que ela costurava, cinja. E eu brincava de carrinho, né? Naquela cinja de pedal, né? Ficava lá embaixo ali brincando de carrinho. E aí sempre fui observando, né? E aí eu comecei a costurar. Ela fazia tapete, não sei o que, tapete de tiras, né? Aquele tapete de tirinha. Aí ela foi dizer, vai costurando isso aqui. E aí eu fui aprendendo, né? A costurar nesse sentido. E aí com o Toninho, né? O Toninho de Toninho, mestre aqui também da cultura popular, que eu tive acesso, que é o mestre Bumba Meu Boi. Ele também costura, né? E aí também aprendi muita coisa com o Toninho, de costura, de corte de terno, né? Corte de paletó, de alfaiataria mesmo, fina, né? De tirar as medidas e fazer um paletó, um terno, sabe? E aí eu fui aprendendo essas técnicas avançadas. Depois eu trabalhei uma temporada numa capotaria, né? Cobrindo sofá, banco, banco de automóvel, sofá, cadeira, sabe? Com couro, com coisa fina. Então, isso também me deu uma bagagem também, trabalhar na capotaria. E aí antes minha mãe fazia figurinos para mim, ou outras costureiras faziam. Mas tinha às vezes aquela coisa de não chegar no resultado que eu queria, né? Porque elas eram muito certinhas, né? Costureira que faz roupa, né? Ela é muito certinha, ela quer a manga bem direitinha e tudo mais. E eu já queria a coisa mais torta, uma manga maior do que a outra, mais frouxa, não sei o que, um pescoço maior, sabe? E aí tinha essa certa dificuldade de uma pessoa que vem da costura tradicional, de fazer roupa sob encomenda, para fazer figurino, é diferente, né? Então é interessante você contratar figurinistas, costureiros que têm essa abertura e tenham materiais até para costurar esse material mais resistente, né? Eu tenho hoje uma máquina industrial que aguenta até costurar couro, né? Então foi uma questão da necessidade, sabe, assim, de aprender para poder fazer. Hoje eu não faço roupa para vestir, né? Assim,
encomendo uma roupa para vestir. Não, eu faço só roupa para figurino e roupa para boneco. E também assim, eu faço muito pouco também. Eu já fiz figurino para espetáculos, né? Já costurei. Mas hoje, uma questão de tempo e uma questão até de saúde também, eu não faço muito trabalho muito com costura. Porque puxa muito da coluna da gente, do juízo da gente, né? O negócio que estressa é costura, sabe? Eu faço porque é o jeito, mas é muito estressante costurar, assim, porque a máquina quebra, a linha não sei o que, a linha acaba, menina, é uma briga, eu costurando com a Nem me máquina, fale. é uma briga doida, quem costura sabe, né? E aí uma coisa que é interessante, que eu me lembrei agora também, gente, é trabalhar, às vezes, ao invés de você costurar todo um figurino, você também pode reutilizar peças, né? E aí entra uma pesquisa também de bazar, né? Esse espetáculo aqui, a gente é um grupo de biohackers, né? Esses personagens aqui, que hackeiam uma pessoa numa fábrica, né? Constrói uma pessoa numa fábrica para lutar pela causa deles, né? Para resumir bem o espetáculo. E aí a gente ficou pensando em ser um figurino atemporal, né? E aí de que maneira ser um figurino atemporal? Um figurino atemporal e trazer várias referências, né? E aí a gente foi em bazar, né? Em bazar, a gente chegou no bazar, no bazar e no brechó, e aí fomos fazer uma garimpagem de figurinos. E aí a gente achou essas peças, né? A gente definiu uma paleta de cor, né? E a partir dessa paleta de cor, que era mais urbana, mais cinza, né? Tinham cores mais escuras, né? Mas que tinham uma relação com o cinza, com o urbano, com o concreto. E aí a gente foi achando esses materiais, ó. E aí, para também desconfigurar também esse figurino, a gente foi costurando elementos, né? Aqui você tem cintos, que a gente pegou um cinto e foi costurando, né? Aqui nesse macacão a gente costurou vários cintos. Aqui também a gente costurou vários cintos, vários pedaços de couro. Deixa eu ver se tem outra cena aqui que mostra, ó, mais detalhes aqui, ó. Aqui também. E aí depois a gente também, em cima de tudo, de todos os figurinos, a gente pegou um spray prata e aí fomos tingindo tudo, assim, dando uma esfumaçada em tudo, para que se criasse uma unidade, né? Para se criar uma textura, tipo um filtro quando a gente coloca em cima de uma foto, né? Que vai nivelar tudo. Então é esse filtro, né? Essa texturização. Passar aqui. Certo. Aí aqui é o personagem né, que é o Orlando que interpreta, que ele sai de um tubo. E aí o figurino dele é esse figurino, esse macacão, né, essa espécie de macacão, que é um macacão feito com um véu muito simples. E aí a gente brincou com a ideia do prata, né, para essa coisa da ficção científica. E a gente a gente tira uma zoeira com essa questão da ficção científica, né? Uma comédia. E aí a gente utiliza o prata, que era muito utilizado nos filmes de ficção científica, né? Antigos. Aí ele usa essa touca e essa cuecazinha prata aqui. Quando a luz bate em cima desse material, faz um efeito muito legal, assim, de reflexão aqui, ó. Isso aqui é toda a luz que reflete da touca, né? Passando aqui um pouquinho mais rápido. Ó, esse figurino aqui, ó, a gente achou no bazar. E aí a gente pegou, lá nesse bazar tinha colete de policial. E a gente comprou 2 coletes de policial e saiu rasgando esses coletes, descosturando ele. Aí a gente foi pegando uma parte e outra e foi costurando em cima dos figurinos, né? Ó, aqui, ó, essa parte aqui que tá nessa calça é um colete de policial costurado aqui, ó. Também as botas do espetáculo a gente achou nesse
brechó. Ó, tá vendo, ó? Ele tá costurado aqui compondo o figurino. Foi todo inteiramente, tirando o figurino do Orlângelo, todo esse figurino aqui foi encontrado no brechó. E aí depois ele cria, ele também, a gente veste ele, né, durante o espetáculo. Ele, depois que ele tá formado, né, que foi formado aí pelos biohackers, ele também recebe uma espécie de figurino. E aí, como ele é um personagem meio palhaço, ele recebe o figurino, mas o figurino dele tem um traço clownesco também. Tem uma coisa mais engraçada também, já. Que o personagem dele não dá certo, né? Ele vira um palhaço, né? Toda a programação que foi feita para ele não funciona. E aí a gente trouxe também essa referência também. Enquanto os figurinos dos outros são bizarros, né? Mas o dele tem uma coisa mais engraçada, né? Enquanto os outros têm botas, cano alto, o dele a bota que é aquela botinha de plástico, né? O crops, né? E aí aqui, ó, isso aqui é um exemplo lindo de textura, ó. Eu gosto de figurino que tem essa textura aqui, ó. Porque tá vendo na fotografia como fica, como você vê ele, como ele conta uma história. Era diferente de eu botar uma camisa cinza lisa aqui, era diferente, totalmente diferente. Tá, esse verde aqui que ele usa é um tecido que tem sabe, um pelinho, tem um... Então, é um exemplo, né, aqui um exemplo de figurinos feitos com brechó. Respondendo aqui, o amigo Miguel, né, perguntou aqui, cadê? Como pode ser outra de escolhas, né? Massa, isso é legal, né? Como é que a gente escolhe as cores, né? Primeiro pensar como é que a gente, qual é a temperatura do espetáculo, né? Se é um espetáculo frio, se é um espetáculo quente, né? Onde é que ele passa? Os meus espetáculos eles têm uma textura que tá tudo meio baseado, assim, eu até falo. Eu vou fazer um espetáculo com tons azuis, com tons frios, né? Porque tá tudo muito terroso. Tá tudo muito nesse lugar do terroso. Mas é pensando mesmo, assim, como é que a luz vai interferir nele, como é que vai chamar a atenção e como é que você cria a unidade, né? E aí existe, né, uma coisa que é muito legal pesquisar, é paletas de cores, né? Paletas de cores, elas são importantíssimas você pesquisar, você ter um estudo de paleta de cor, né? Porque se você segue uma paleta de cor, você consegue ter nesse trabalho de paleta de cor um mapeamento do que você vai utilizar, né? Deixa eu apresentar aqui novamente. Ó, aqui você tem paletas de cores quentes, né? Ó, aí cores quentes, ó. Nem necessariamente é o vermelho e o laranja, mas vocês têm cores, né, ó, vibrantes, né? Aí depende da intensidade também, do contraste dela. Então quando você também levanta um figurino, é muito bacana você ter um levantado essas paletas de cor, né? Paletas de... eu quero trabalhar com amarelo. Aí você pesquisa lá, paleta de cor amarela. Aí você vai ter ali várias paletas de cores que vão conversar com o amarelo, né? Ó, tons que vão conversar com o amarelo, né? Eu quero trabalhar uma paleta de cor azul. E aí isso é muito legal, ó, tá aqui azul, massa aqui, ó, as cores que conversam com azul, ó, né? E aí é muito legal você definir isso antes até mesmo de
né? Me manda esse link aí. E aí você usar também essas referências, né, aqui para criar, né? A paleta de cor, você faz um figurino e aí dentro do figurino você define, né? Você pinta ali com canetinha, com lápis de cor, e vai definindo, né? E aí imprime isso e vai para uma loja de tecidos. Eu acho que Cláudio quer falar, né? Pode ficar à vontade, amigo. Boa noite, boa noite. Estou ouvindo aqui, muito legal as dúvidas, as perguntas, né? Tá Tá sem muito áudio, massa. peraí. Sem áudio? Não tô chegando. Tá me ouvindo agora? Oi, Cláudio, pode Oi? falar. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Tô dizendo que boa noite, né? E assim, tô achando muito legal a conversa e vendo algumas dúvidas e tal, né? Eu parto do princípio que o bonequeiro, ele aprende a fazer tudo, né? Desde a luz ao próprio boneco. E essa questão assim da costura é muito interessante e é uma coisa que você colocou muito massa, que a gente não aprende só dentro do teatro, né? A gente leva as nossas outras profissões para a vida, né? Então, assim, para a vida dentro do teatro, né? No caso, assim, no meu caso, eu me formei como torneiro mecânico, né? E eu nunca trabalhei assim praticamente de mecânica, de fazer peça e tal, mas levei para o boneco e faço boneco em cima do que eu aprendi na mecânica. E assim, você colocou que fez capotaria, né, e tal, e trabalhou nisso, e é muito interessante, porque esse jogo, e aí você vira o artista criador, a partir desse momento que você trabalha, transfere aquela expertise que você tem na sua vida para a arte, né? Quero colocar para ti que é muito interessante essa tua conversa das cores, né? Que você está dizendo aí, das cores quentes, das cores frias. Isso para um figurino, às vezes eu vejo muito figurino equivocado a partir dessas cores, né? Vou dizer, desse bom gosto de escolher a paleta certa, né? Porque às vezes o cara quer fazer o samba assim, uma loucura, né? Quer fazer um bocado de coisa, uma bagunça, e quando vai ver, nada conversa com nada, né? Então, é bem interessante essa colocação, porque por mais loucura que a gente faça, né? Que você faz aí, eu fico vendo as tuas lombras, tuas loucuras, mas tem uma coerência. E isso é bem interessante, né? Porque é louco, mas nem tanto, né? É um louco consciente, né? Que é muito massa, sabe? Assim, quero parabenizar mesmo e te fazer uma pergunta a ti. É a pergunta que até estão fazendo aí. Qual foi, eu não ouvi, se eu acho que eu perdi, não sei se tu vai responder, tudo bem. Qual foi o material que tu fizeste, a máscara, o boneco gigante, né? E eu achei bem interessante. Acho que é o relógio, né? E o outro, né? E quais foram os materiais que fez o relógio e a máscara? Como é o nome do personagem? Esqueci agora. O velho relojoeiro, né? O velho relojoeiro, pronto, é isso. Massa. Valeu. Valeu, Cláudio. Obrigado, amigo. Ó, a Jana vai colocar aqui no chat, gente, um link de um site sobre paleta de cor, né? Para você criar a paleta de cor, que é muito legal. Os bonecos que eu construí, né, para o espetáculo Velho Relojoeiro, Cláudio, eles são feitos com diversos materiais, né? Vou até colocar novamente aqui para compartilhar. O velho relojoeiro, Cláudio. As cabeças são feitas. A cabeça do velho, né? Ela é feita de papel machê,
né? Uma cabeça feita de papel machê, a estrutura é a estrutura base de arame. E aí eu fiz uma papietagem em cima, eu modelei de papel machê. A cabeça do relógio eu peguei uma bacia côncava e uma bacia de, né, uma bandeja. E aí eu botei a bandeja, né, parafusada na bacia, né, para poder fazer o relógio grande, né. E aí eu utilizei pequenas bacias pequenas para fazer esse detalhe do alarme aqui. E aqui um puxador de gaveta para juntar as duas peças aqui em cima, né? É aquela coisa de você ver materiais e de ver de que maneira você pode utilizar materiais para fazer, né? Você mistura várias coisas e cria um objeto, né? A partir do momento que você tem uma referência de um relógio. Aí, como é que eu vou fazer essa parte côncava do relógio aqui? O fundo. Eu posso utilizar uma bacia. Como é que eu vou fazer essa frente aqui? Eu posso utilizar uma bandeja. Vou parafusar aqui os dois. Aí fiz esse adesivo e colei aqui. E aqui depois foram, né, mais uns aramezinhos para prolongar, parafuso. E aí fui juntando. E aí a gente tem, né, aqui dentro uma estrutura, uma cangaia, né, que a gente chama a cangaia, que ela eleva o corpo do boneco, né? Então, o rosto do ator tá nessa região aqui, ó. Ele tá vendo através do peito do boneco, né? Aqui é ele manipulando outros bonecos, né? Esses bonecos menores aqui, que eles são... o corpo deles é feito de tatame, né? EVA grosso. Aí a cabeça, alguns são de papel machê, outros de espuma. E aí o velho, ele tem essas pernas, né? Compridas, né? Essas pernas aqui, elas são por fora do corpo do ator. O ator, ele tá dentro desse casaco aqui, ó. E essas pernas, elas são por fora do corpo do boneco. E elas finalizam no sapato do ator, né? Onde vai ali aquela língua do sapato, né? Onde fica ali que a gente amarra o cadastro. E aí dá esse efeito, né? O ator aqui tá dentro do casaco. E aí os materiais são diversos, né? Espuma, papelão, papel machê, né? Objetos que a gente foi juntando. E aí tem um braço do ator fica no boneco, né? Assim, na mão do boneco. E o outro braço fica manipulando a cabeça. Aí foi uma engenhoca fazer... uma engenhoca mesmo, assim, pensar como é que ele ia manipular essa cabeça. Porque é uma cabeça pesada. Então ele tem uma espécie de cano aqui que tem um contrapeso com vários eixos, né? Um eixo aqui e outro lá. Então ele movimenta aqui e aí vai respondendo lá em cima, né? Esse bonequinho menor, o corpo é de tatame, a cabeça é de papel machê, né? E aí respondendo um pouco disso. Falando sobre referência de figurino, queria mostrar aqui alguns trabalhos do Bob Wilson, né? Você tem os... Bob Wilson é inglês, né? E aqui tem alguns espetáculos dele, né? Que os figurinos, eles não têm cores, né? Mas eles têm formas, muitas formas, né? Então, às vezes não precisa estar na cor, mas na forma, em como ele é criado, né? Como ele é esculpido. Então, aqui, ó, esse espetáculo, né? É um figurino todo preto, mas é um figurino que tem textura e tem forma, né? Então eu acho fantástico a gente pesquisar além da cor, a forma do figurino, o corte dele. E aí uma coisa que também, para quem é figurinista, que não pode deixar de ver, é desfile de moda, desfile conceitual principalmente, né? Revista de moda que tem aquelas pirações, aquilo ali é fantástico para quem faz teatro, né? Porque você tem várias referências de figurino, de materiais e coisas. É onde eu mais me alimento em desfile de moda, né? Você tem muita coisa, né, em desfile de moda aqui, né? Muita coisa mesmo que vai lhe inspirar, né, de várias maneiras, né? E aí quanto mais doido, né, aquela coisa, né, a viagem é doido, mas tem sentido, né? É doido, mas tem juízo, porque tem um conceito por trás, né? E aí é muito massa a gente se alimentar dessas tendências, do que está sendo jogado, do que a galera tá pesquisando, o que é que esses grandes artistas estão criando. Principalmente os desfiles de modas conceituais, né?
que é a coisa mais exagerada, né? Que é a coisa mais doideira, tá entendendo? É o desfile de moda conceitual. Que depois eles pegam esse conceito e refinam até chegar numa roupa que a pessoa possa vestir na rua, entendeu? Mas eles começam piradão assim. Aí essas coisas aqui, ó, são incríveis para quem faz teatro, né? Para quem brinca com o lúdico, quem faz viagens que a gente faz, né? Olha isso aqui, ó. Fantástico. Então essas coisas aqui que me enganam demais. Aí Nicole tem mais alguma... Nicole quer falar e aí depois a gente pode seguir para os finalmente. Pode ficar à vontade. É que no vídeo de agora, você mostra uma ideia, né? Como se fosse um croquis e um figurino digital. Qual aplicativo ou plataforma você usa para fazer, para colocar as ideias lá? Massa. Eu usei. Massa. Eu usei para aquele, né? Os confederados, eu utilizei o Photoshop, né? O Photoshop para colorir. Geralmente eu desenho à mão, né? E aí depois do desenho à mão eu faço um scanner e aí eu vou pintar no Photoshop, que eu consigo criar camadas, né? E colocar coisas, né? Tirar coisas de cima, colocar. Né? No Photoshop a gente tem essa possibilidade, né? Mas é uma possibilidade. Hoje em dia você pode até criar com inteligência artificial também. Você faz um desenho. Uma dica legal. Você faz um desenho à mão, certo? E aí você bota lá no chat GPT e aí diz assim, faz uma cor para esse figurino ou transforme esse desenho numa imagem realista. E aí ele vai colorir para você, né? Então é uma ferramenta ali que vai lhe ajudar bastante, né? Ou então você pode até dar um prompt de comando e pedir para ele criar, né? É uma inteligência artificial fazendo. Não, mas tem um artista por trás, tem você ali dando prompt, e você pensando por trás, né? Ela é uma ferramenta, né? Então é legal também utilizar, né? Isso que a gente tem à disposição. Dá muitas dicas de textura e de coisa, né? E aí eu utilizo o Photoshop geralmente, mas eu tenho utilizado inteligência artificial também. Eu faço alguns croquis à mão e aí coloco lá, faz uma cor para esse figurino na paleta tal. Ele vai dar várias possibilidades, né? E aí isso são referências. Ah, que legal. Porque aí quando eu for comprar o tecido, né? Você não chega na loja, sabe? São muitas possibilidades. Quando você tem uma referência, você chega na loja, eu quero uma coisa que converse com isso aqui. Até para você mostrar pro vendedor, pra vendedora, que às vezes eles não sacam o que você está procurando. Às vezes acham que você está procurando uma roupa, um tecido para vestir. Aí não, você quer uma coisa mais doida, um tecido mais com textura, que até é difícil de achar hoje em dia, né? Aí você tendo uma referência, é para criar uma coisa assim, ó. Aí ele, tá certo, você é do teatro, né? É isso aí. Aí tu vai tendo a referência. Então é isso, galera. Mais alguém queria complementar, falar alguma coisa, comentar? Pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Eu tô aqui no volante dirigindo, mas ao mesmo tempo quero participar da aula. Eu gostaria de dizer que eu sou uma admiradora do seu trabalho. Entrei navegando pela internet e vi e achei incrível. Sou caracterizadora e gostaria de saber um pouco sobre os processos de caracterização dentro desse processo todo. Eu acho que caracterização já ia ser outro capítulo para esse curso, viu? Porque aí vai dar coisa, que eu estou muito, assim, já estou achando super incrível tudo que eu estou vendo, e cada um vai abrindo uma camada diferente aí de possibilidades. Para a gente falar um pouco sobre caracterização, a própria palavra já fala, né? Isso aí é como você dá caráter àquela pessoa, né? Qual é o caráter daquela pessoa, né?
qual é a identidade daquela pessoa, né? Porque não adianta só pensar no todo, na forma, mas você tem que trazer pistas, né, para aquela pessoa ali através da caracterização, né? Se a pessoa utiliza óculos, se a pessoa usa um acessório. Então vai muito do personagem, né? O personagem, quanto mais, e aí entra um trabalho muito de conversa com o diretor, com o dramaturgo e com o ator. Às vezes o ator ele recebe um texto e aí o texto não fala do personagem, né? Dá poucas pistas. Aí o próprio ator constrói a história do personagem, né? Ele vai lá e aí ele faz um texto. O meu personagem tem tantos anos, o hobby dele é isso, ele gosta de fazer aquilo, ele usa não sei o quê. Ele, sabe, ele vai contar a história. E aí quando você tem essa história criada, você passa isso pro diretor de arte, né? E aí ele vai pensar, esse personagem aqui é um personagem mais descolado, então ele gosta de usar jaqueta, ele gosta de usar touca, ele gosta de usar pulseiras. E aí você vai criando a partir do momento que você tem pistas do que é o personagem, né? E aí você cria a caracterização dele, né? Que também está inclusa dentro do trabalho de figurino e adereços, né? E aí a gente falou muito sobre texto, sobre figurino, e os adereços foram eu ficando no contexto, né, das coisas, né? Mas os adereços são isso, né? São essas coisas que vão complementar esse figurino, né? Cintos, óculos, chapéu, sapato, coletes, coisas que vão adereçar, né? Vão adereçar e vão endereçar o que é essa coisa, né? Vão dar uma localidade, né? Se você coloca um colete, você está endereçando aquela coisa, né? Então, o adereço também tem a ver com isso, né? Se você coloca uma coroa, né? Para ser um rei, você está endereçando ele, né? Você está dizendo que ele é um rei, né? Então, os adereços também entram nessa questão da caracterização. Inclusive, existem muitos trabalhos que às vezes as pessoas fazem um figurino base e aí utilizam um figurino como um adereço para representar, né? O exemplo dos confederados, que a gente criou um macacão base e aí para representar vários personagens, eles foram recebendo adereços, chapéu, coletes que foram complementando para endereçar, né, para caracterizar aqueles personagens. Então é isso, gente. Agradeço a participação de todos hoje. Amanhã a gente vai ter a aula, que eu acho que é a aula que todo mundo vai estar esperando mais, né, que é de bonecos e máscaras, que é o grande forte da gente. E aí eu vou disponibilizar a partir de meio-dia o vídeo. Vocês assistem e aí fazem esse retorno. Eu queria muito que vocês se inscrevessem no canal da gente, comentassem os vídeos, curtissem, porque isso vai dar um engajamento legal, a gente vai conseguir depois chegar a mais pessoas. Os apoiadores vão ver que o curso funcionou, que teve uma boa repercussão, né? Chegou a várias pessoas. Então isso, gente, ajuda demais no nosso trabalho. É a contrapartida de vocês, né? Nos ajudar nesse sentido, assim. Então é isso, gente. Boa noite e até amanhã. E não se esqueçam de assinar a lista de presença hoje, viu, gente?